O Tribunal de Contas da União descobriu mais de 90 mil irregularidades nas folhas de pagamentos da administração pública. Mais de 800 empresas públicas federais foram analisadas pelo TCU. A Letícia Miyamoto chega ao vivo e traz informações para a gente desse levantamento assustador. Letícia, boa noite para você. Quais ações o TCU deve tomar com esses funcionários agora? Oi, Lívia. A partir do momento em que essas irregularidades são identificadas, o Tribunal de Contas da União notifica os gestores que precisam avaliar e solucionar essas situações. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Para ser mais exata, 95 mil indícios de irregularidades foram identificados nas folhas de pagamentos da Administração Pública Federal em 2022. Esse número engloba, inclusive, outras situações que foram identificadas em anos anteriores, mas que não foram solucionadas até o fim do ano passado. Ao todo, como você bem disse, foram analisadas as folhas de pagamentos de 839 organizações públicas federais entre abril de 2022 e março de 2023. Ao todo, foram encontrados aí 32 tipos de irregularidades. Separei aqui 3 deles, que são alguns dos mais encontrados, alguns dos principais, que é a remuneração acima do teto, a acumulação irregular de cargos e também a acumulação ilegal de pensão militar ou de outros benefícios. O ministro Vital do Rego comentou sobre os impactos dessas correções de irregularidades para as contas federais. Vamos acompanhar. As despesas federais, com o pessoal ativo e inativo no âmbito dos 3 poderes e no Ministério Público, devem alcançar 350 bilhões de reais. No presente ciclo, constatou-se que as irregularidades corrigidas no ano de 2022 proporcionaram uma economia de cerca de 38 milhões de reais por mês para os cofres públicos, quase R$500 bilhão em um ano. No fim dessa fiscalização, restaram mais de 70 mil indícios de irregularidades que ainda não foram solucionados e, portanto, vão continuar sendo monitorados. Lívia. Agora, Letícia, eu vou te perguntar sobre uma outra informação que tem tudo a ver com esse primeiro ponto que você tocou e mostrou aqui pra gente, como talvez a irregularidade mais frequente nesse levantamento feito pelo TCU, que apontou 95 mil junto à administração pública, que é remuneração acima do teto. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os recursos recebidos por ministros por participação em conselhos fiscais não devem entrar no teto de salário. Os ministros já ganham mais de R$40 mil por mês, que é o teto, ou seja, na prática, o que vai acontecer com essa regra? Os salários vão ficar acima do teto, é isso? Exatamente, Lívia. Essa regra, na prática, como você bem disse, vale apenas para as estatais autossuficientes. Então, seguem aí o limite de remuneração às empresas públicas ou aquelas sociedades mistas que recebem recursos da União. O argumento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça foi que estes recursos são uma espécie de retribuição paga pela atividade específica de conselheiro e, portanto, não entra no subsídio recebido pelo magistrado na função específica de ministro do Executivo. O relator do caso, o ministro Francisco Falcão, ainda disse que essas empresas possuem natureza jurídica privada e, portanto, os recursos repassados aos conselheiros também são de origem privada. Essa ação, analisada pelo STJ, teve início, foi proposta ainda em 2012 e foi analisada, portanto, nessa última terça-feira. Lívia. Obrigada pelas informações. Viu, Letícia Miyamoto? Um bom trabalho para você. Vou chamar agora o Roberto Mota para a gente falar um pouquinho sobre essas duas questões que estão, de certa forma, até relacionadas, né, Mota? A gente teve esse levantamento do TCU, apontando cerca de 95 mil irregularidades em folhas de pagamentos da administração pública. Vou reforçar o item que foi destacado pela Letícia. Talvez a irregularidade mais recorrente, segundo esse levantamento dela, seja remuneração acima do teto, né, de 41,6 mil
mil reais do Judiciário, que é o salário de um ministro do STF, e nós tivemos essa decisão do STJ que permite com que salários de ministros que acumulam função de conselheiro não sejam barrados, não caiam naquele abate-teto, não sejam barrados pelo teto salarial, e esse salário vai acabar ultrapassando esse valor máximo estipulado pela legislação. Todas essas questões, Mota, gritam, não só chamam a atenção, gritam para uma necessidade de aprovação de uma reforma administrativa em todos os poderes? Não há dúvida nenhuma, Lívia, é isso mesmo. O que esses dados mostram é que o tamanho da máquina do Estado no Brasil é grande demais e que é praticamente impossível controlar. Muitas vezes a gente tem a ilusão de que porque foram aprovadas determinadas leis ou regulamentos, que agora está tudo sob controle. Mas tem um pequeno problema da fiscalização depois. Você imagina 95 mil indícios de irregularidades. Imagina o que mais pode estar acontecendo que não está sendo percebido. Quanto a essa questão da acumulação de salários com a remuneração por participação em conselhos, há duas formas de olhar isso. Tá? Uma forma é a forma com a qual o STJ olhou e disse que não, a decisão, que não tomou a decisão de que não haveria nenhum problema, mas a outra forma de olhar é o seguinte: a intenção original da lei talvez fosse limitar realmente a remuneração total que alguém que trabalha para o Estado está recebendo. Se essa era a intenção original da lei, também é mais um caso em que a intenção não está valendo. Pois é, no Brasil não basta ser lei, não é o suficiente, né, Mota? Até já.